Bom dia, tropa do porrete. Qual é a boa? Hoje teremos uma build aqui de armas mágicas para vocês, principalmente espadas colossais mágicas, isso mesmo. Aqui é uma build de força e inteligência. Não somos bruxos, somos apenas um homem extremamente forte que usa armas mágicas. Gostaria de agradecer meus inscritos aí, Periquito Bicudo e Escobarox, na ajuda do microfone novo, que agora vocês conseguem ouvir melhor o doce som da minha voz. É isso aí, não temos mais um microfone horroroso. É isso aí, mas vamos lá. Aqui várias armas, a maioria delas espadas colossais, todas focadas com magia. E essa build aqui, os status são bem assim... A gente precisa de muitos pontos para fazer isso funcionar. E aqui no level 125 tem que realmente usar o máximo que você conseguir. Então praticamente foi os status mínimos para usar as armas de força e inteligência. E o resto misturado ali entre vida e estamina. Uma das minhas favoritas é essa aqui. A espada do Blade, o Lobão. Tem que fazer uma certa jornada para conseguir ela, mas ela é muito legal. Tem essa cinza de guerra aqui muito maneira que você pula e explode. E por algum motivo a maioria das pessoas parece que não sabe da parte da explosão. Então acabam levando a parte da explosão que dá um dano bem legal. Espadas do Radan, que mesmo se você não tiver a força suficiente, você consegue usar a cinza de guerra que você puxa os fantasmas para lá e para cá, né? Isso sempre é muito engraçado. E essa aqui é uma das minhas favoritas, a unha da gravidade. Que você lança essa cutucada de magia e de meteoros aí, vai saber o que é isso de longe. Isso é muito bacana para pegar os fantasmas que estão saindo correndo e acho que tem uma distância segura. E também ela é uma arma colossal, então bate bem forte. Então vamos lá para ver como que foi a baguncinha de hoje. Túmulo do Herói Consagrado. Essas dungeons assim são as que eu mais gosto, assim. Tem uns inimigos assim, os mapas são bem mais legais. Ó, rapaziada aí. Comeu meu caranguejo e pedra! Ah, não acertamos a pedra. Essa cinza aqui, se você joga direitinho, consegue cair lá dentro, consegue cair lá embaixo. Você joga aqui, de cima, e ela pega na parte de baixo. Caímos da escada, mas é só subir de novo. Onde é que estão os rapazes? Não importa onde eles estejam, James Paulada os encontrará. Ó, rapaziada aí. Vamos vendo aí um fantasma, uma espadona, ó, os três aqui, ó. Ó a baguncinha. Ainda bem que tem meu amigo ali, ó. Ele tá na sombra, então eles não conseguem bater nele. Onda de trevas! Tomou. O fantasma número 1 já foi embora. O fantasma número 2 aqui, com um porretão de sangue correndo atrás de mim. E o anfitrião ficou confiante. Não é possível. Ô, meu amigo fantasma, você viu isso acontecendo com seu parceiro segundos atrás? Mas tá bom, veio pra cima todo confiante, deu no que deu. Agora é hora da unha. Vamos dar umas cutucadas aí, ó o anfitrião correndo. Ele acha que consegue correr da gente, né? Ah, tolinho! Essas lâminas caindo aí são muito legais, é pra você brigar no meio, só que o anfitrião não quis. Provavelmente tentou sair correndo e chegou num beco sem saída. Olha lá, ele acha que eu não vi ele ainda. Ele acha, mas é aqui... Hora da emboscada! Agora cutucadinha, cutucadinha. Quando ele acha que tá seguro para tomar seu suquinho, cutucadinha, cutucadinha. Se você espera um segundinho entre elas, você consegue pegar bem na hora que o inimigo tá rolando, né? Você pega ele no final dos iframes da rolada e consegue matar ele. Mas é isso aí, nem precisou. Vitória. Próxima invasão, área da Malenia. Essa fase aqui também é muito bacana, tem vários inimigos. E vamos ver, olha o nosso anfitrião aí. Não sei se ele viu, não sei se ele não me viu ainda. Mas ele teve a audácia de abrir o baú com a gente aqui do lado. Ah, toma a explosão do Blade aí. Quase foi a vida inteira dele. Olha o desespero dele. Toma de novo. Aqui eu já vi que ele ia pro lado, tentei meio que mirar ali, mas acabou não dando muito certo. Aqui tá na hora da unha, né? Vamos ver, ó. Toma unhada, desviou, boa. Consegue desviar de novo? Não consegue, já tomou.
Aí ele ficou meio nervoso, né? Ah, vou pra cima então. Mas a unha também bate bem de perto, ó. E é isso aí. Caiu pra unha. Vamos ver. Caverna do Invocador. Essa aqui é bem bacana, que tem esse caracol aí que fica summonando os espíritos. O anfitrião ali, ué. O anfitrião viu que foi invadido pelo James Paulada e falou: "Ah, não quero nada disso, ele é muito perigoso." Planície dos Cemitérios, campos abertos aqui da DLC. Esse aqui eu não sei quantas pessoas tem e pode ser muita bagunça aqui. Então já comi meu caranguejo e encontrei a rapaziada. A rapaziada tá correndo. Aqui acaba aí sendo meio guloso, já fui direto pra unha. O esquema da unha da gravidade aí é deixar pro final. Mas bom, eu tenho meus dois amigos pássaros aqui, que esses pássaros aí que já jogou foi um saco. Nossa, e o bruxo é o pior tipo de bruxo que existe, o bruxo das caveiras. Pelo menos estamos nesse campo aberto aí, dá pra usar a técnica milenar de andar em um semicírculo que as caveiras não pegam. Ali, o nosso fantasma foi conjurar uma magia ali, demorou uns 2 dias úteis e tomou pedra de gravidade da unha. Por enquanto aqui a gente só tá testando ali pra ver o que eles vão fazer enquanto eu ficar assediando eles aí com a unha da gravidade por distância, né? Mas vamos lá, já usei uma bolha em mim, uma bolha no pássaro, pedra! E ramo, pedra número 1. Errou! Vamos lá, mais cutucada de longe com a unha. Vamos trocar aqui pra espada do Blade, né? É a que mais dá dano aqui que a gente tem. Vamos lá, técnica de andar no semicírculo. Aí, ó, já perdeu a paciência e botou a kataninha. Vamos lá, chegou um azul do nada e já tomou da explosão. Vai, meu amigo pássaro! Bate neles! Aqui é como se tivesse um Pokémon comigo. O fantasma amarelo aí tá apanhando pra caramba. Deve ter mais uns 2 ou 3 suquinhos no máximo de vida. E o azul caiu pela segunda vez na explosão. Nunca aprende. Do amarelo com 1 de vida, saiu correndo, vou tentar finalizar, conseguiu tomar o suquinho, mas foi punido, ainda tá com 1 de vida. Aqui eu resolvi não ser guloso, um pouquinho para trás, só dar um toquinho aí nesse azul, que ele é o rapaz que chega perto e aperta R1, isso é o que ele faz. Além do bruxo ter magia de caveira, ele puxa você e ainda através da parede. Pensa num bruxo desonesto, hein? Mas tá bom. Eles já estão confiantes, já estão vindo atrás, então dá pra dar mais uma porrada nesse azul aqui. Mas aqui é manter o foco. Deixa eu aqui pra trás aqui que tô com pouca vida, tomar o meu suquinho. Pedra número 2. Acertou! Finalmente acertei essa pedra. Cara, eu acho muito legal, mas eu sou muito ruim de mirar essa pedra, bicho. Bom, vamos lá que aqui eu fiquei um tanto quanto empolgado. Vamos correr. Vamos correr, vamos dar uma resetada aí, ó. O azul tentou pegar a gente aqui, mas ele é guloso demais. Já era. O azul foi eliminado. Achei que eles iam vindo correndo atrás de mim, mas isso não aconteceu, então deu um tempo aqui de eu resetar um pouco meus buffs aqui, né? Vida quase cheia. Vou trocar aqui para a espada da cavaleira. Tomar o meu suquinho. Comer o meu caranguejo, sempre esteja com o seu caranguejo em mãos. E por que eu posso ir com uma espada se eu posso ter 4? Uma na minha mão e 3 flutuando em cima da minha cabeça. Vamos lá. O nosso Pokémon pássaro ali continua batendo. Esse bicho é chatão mesmo, bicho. Agora, o dedo enrolado aí não vai ter mais pra onde ir, bicho. Vamos lá. Correu, correu, correu. E não conseguiu desviar. Foi com Deus. Agora só ficou o anfitrião de dedos. Vamos ver o que ele vai fazer. Ih, ele desistiu. Desistiu, mandou um emote ali sinalizando que não vai nem tentar brigar. Então tá bom. Vamos ser educado com ele e dar costinha chique aqui. Ah, toma! Mais uma vitória aí para o nosso herói James Paulada. Anfitrião derrotado. E para terminarmos a brincadeira aqui, vamos ajudar um anfitrião a derrotar um chefe. O felizado de hoje aqui é o Blood Knight, o Cavaleiro Sangrento.
Então vamos lá, ele tá aqui em Farão Azula. E o boss aparentemente é o Cavaleiro Banido aí, né? Eu não lembrava que tava aí e já chegou batendo em mim. Bom, estamos em Farão Azula. O boss aqui da frente é o Fininho e o Gordão. Esse aí, de longe, eu acho que é o pior boss do jogo. E ainda ele summonar a gente, ele summonou o NPC aí, o Bernal. Então vamos lá, que esse boss é um saco mesmo, eu também pediria ajuda. Aqui já começa, já vou focar no Fininho. O Bernal tá focando no Gordão, então eu cuido do Fininho e o Bernal cuida do Gordão. Vocês viram aí que o Fininho bateu forte na gente, né? Algo que eu não falei nos outros vídeos, mas quando você entra com fantasmas no boss, ele ganha um bônus de vida e um bônus de ataque, para compensar, né? Você tá indo 2 e tá indo em 3, o boss também fica mais forte e com mais vida. Isso aí às vezes dói bastante, dá pra ter bem menos vacilos. Aqui estão batendo como sempre aqui, eu já bati muito nesse Fininho, mas sempre tem um ataque ou outro que eu acabo vacilando. O nosso anfitrião, o Blood Knight, parece que tá só de cameraman mesmo. Ele quase não aparece e quando você vê ele tá só atrás do boss. E quando ele tá se sentindo valente, ele dá um ataque e volta. Aqui eu tentei botar o congelamento no boss, mas a resistência de status deles também aumenta, então vou precisar de mais de uma cinza de guerra para deixar ele congelado. Aqui a parte difícil mesmo é quando os dois estão vivos. Quando fica um só, fica bem mais tranquilo. Aqui o Fininho tá com pouca vida, desvia. Aqui é pura demonstração de talento, rapaziada. Siga-me para mais dicas aí do combate de Elden Ring. E toma, o Fininho já foi de base. O Gordão tá dando esse ataque aí, que eu diria que é o pior ataque de todos os jogos combinados. E eu resolvi aqui pegar a Espadona de Pedra. Justamente porque ela tem essa cinza de guerra aqui, que é até um pouco tranquilo de usar. Mas o espaçamento estava incorreto, acabei apanhando muito e estou sem suquinho de vida, hein? Só suquinho de mana. Então aqui é para jogar safe, só usando a cinza de guerra de longe. Aqui achei que ia dar, também não deu, espaçamento de novo e estou a um hit de falecer. Então aqui tem que jogar safe, qualquer pancadinha que o boss dá em James Paulada vai de base. Aqui o Gordão ressuscitou o Fininho, Fininho voltou. E você vê ali que a barra de vida do boss mesmo, ali embaixo da tela, ainda está na metade. Então não é só matar os dois boss e acabou. Não, você tem que acabar com a vida inteira ali de baixo, que é separada da vida de cada boss. Que maneiro, né? E pra ficar pior ainda, quando a gente mata os dois boss, a luta não acaba. E a gente fica aqui, olhando um pra cara do outro, esperando um deles voltar pra gente continuar a brigar. Parece até que quando foi desenvolver essa luta aqui, devem ter pensado no máximo uns 17 minutos para ver como que vai fazer essa luta. Mas enfim, Fininho voltou, aqui quase que eu fui de base mesmo. E aí, eu e o Bernal aqui estamos praticamente bulinando o boss aqui. Não tá conseguindo nem se mexer direito. Enquanto isso, o anfitrião Blood Knight ali, fazendo o jogo dele, né? Ali ó, passeando pelo mapa. Gordão voltou, nem tinha percebido direito, mas até aí, a gente continua batendo e não apanhar. O segredo, rapaziada, presta atenção, hein? O segredo é não morrer. E aí, temos um ataque crítico, o Bernal tá dando um ataque de novo, e ele foi tentar ressuscitar o Fininho, e acabou falecendo. Conseguimos aí, passamos desse boss horroroso aí junto do Blood Knight. Não participou muito, mas também eu vou te contar, ele deve estar muito frustrado. Mas é isso aí, teve a sorte de James Paulado entrar no mundo dele e passamos do boss com sucesso, rapazes. Parabéns, Blood Knight.